Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o terceiro princípio CARP, que é o princípio de repetição. A repetição serve para o usuário manter o seu modelo mental e aprender. A gente já viu que um dos objetivos da usabilidade é a facilidade de aprendizado. E a gente também já viu que o nosso corpo percebe as coisas ao nosso redor e encaminha isso para o nosso sistema perceptual, e as coisas que nos chamam mais atenção vão para a nossa memória de curta duração. E uma forma de a gente estimular que as coisas passem para a memória de curta duração é repetir as coisas para que o usuário entenda que aquilo é importante para o sistema e aprenda. O que norteia o princípio de repetição é que a gente tende a nos sentir atraídos por algo familiar. Então a ideia é, eu mostro para o usuário alguma coisa, e se essa coisa for importante, eu mostro outras vezes para que o usuário se familiarize com aquilo e aprenda. A repetição pode ocorrer de várias formas no design. Posso fazer uma repetição de cores, uma repetição de padrões ou de texturas. Posso repetir typefaces, que são os fontes. Posso repetir formas, repetir os alinhamentos, e a gente já viu que alinhamento é o segundo princípio, CARP. Repetir estilos fotográficos, auditivos e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos. Nessa figura nós temos a repetição desses elementos que são os quadros. Notem que apesar de os quadros serem diferentes, eles estão repetindo elementos que estão mudando de orientação. Isso gera familiaridade para o usuário quando ele vai utilizar esse sistema aqui. Uma outra vantagem de repetir as coisas é que ela gera consistência. Ou seja, uma vez que o usuário aprendeu a utilizar isso daqui, é bom que a gente mantenha esse aprendizado ao longo de todas as outras telas do nosso sistema, ou ao longo de todo o portfólio que o usuário está vendo. Porque ele já estará familiarizado com isso e o sistema vai ficar completamente consistente para ele. Aqui nós vemos um exemplo de repetição de cores e padrões. Temos um padrão listrado e as cores estão sendo repetidas na marca. Aqui nós temos um outro exemplo de repetição. Em websites de comércio eletrônico é muito comum a gente ver a exploração do princípio de repetição. Nós temos, por exemplo, nesse site aqui, sempre uma figura, com o valor de desconto aqui do lado esquerdo, seguida da descrição, do preço, formas de parcelamento, média de avaliação pelos usuários. Notem que isso se repete em todas as figuras. Então, o usuário, ao utilizar um item desse daqui e entender como ele funciona, ele consegue generalizar esse aprendizado e entender como funciona usar todos os demais itens. Aqui eu tenho diferentes exemplos do uso de repetição. Aqui eu tenho a repetição de elementos que dão uma ilusão 3D. Aqui tenho a repetição de elementos que formam essa textura. E aqui a repetição está sendo empregada para dar continuidade, para dar movimento ou ritmo a essa imagem. Em portais da internet a gente também vê o emprego de repetição com muita frequência. Parecido com o site do e-commerce, tem os elementos que são as figuras seguidas de textos, seguidas de manchetes. E isso se repete ao longo de toda a interação. A gente percebe então que os princípios CARP estão entrelaçados no design. Nós vimos o contraste, e nesse portal a gente vê que existe contraste, a gente consegue segregar os elementos ou diferenciar os elementos com facilidade, existe alinhamento e existe repetição. Existe também proximidade, que é o próximo princípio que a gente vai ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal e divulguem o vídeo com os amigos. Um abraço e até a próxima!